Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Márcio Gonçalves e esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E o tema da nossa conversa de hoje é o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a psicóloga Ana Júlia Zanato. Seja bem-vindo, Júlia. Olá, tudo bem? E também as nossas vereadoras mirins, as Marias. Vou deixar que elas se apresentem, falem a escola com vocês. Olá, eu sou a vereadora mirim Maria Eduarda de Paiva e represento a escola Sem Jardim Arte Clube. E é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Clara Azevedo Camilo, eu represento a escola Alfredo Domingos e também é uma honra estar aqui. Então, para iniciar a nossa conversa, eu vou perguntar para Ana Júlia o que é o Setembro Amarelo e a história desse mês, o porquê o amarelo, porquê setembro, talvez. Então, Márcio, o Setembro Amarelo é um mês de combate e prevenção ao suicídio. A história dele remete a uma situação que aconteceu em 1900 com um rapaz chamado Mike M, lá nos Estados Unidos. Que ele era um rapaz muito ativo, muito carinhoso, e ele cuidava muito do Mustang amarelo que ele tinha. Então, foi uma surpresa para todo mundo quando ele surgiu, né, e veio ali cometer suicídio, porque por conta desse carisma dele ser sempre tão simpático, as pessoas tomaram realmente como um choque ele aparecer assim. Então, durante o velório dele, eles colocaram várias fitinhas amarelas, representando o Mustang amarelo dele, e com aquela frase, né, se você precisar, peça ajuda. Então, Setembro Amarelo faz alusão a essa ocasião. Então, Setembro Amarelo começou essa situação aconteceu em 1900, mas Setembro Amarelo começou em 2015, que foi com o CVV e com o Conselho de Medicina. Então, que começaram essa campanha de prevenção. Perfeito. Os nossos parlamentares mirins, as nossas parlamentares mirins, têm algumas perguntas, deixar com vocês. Que sinais uma pessoa que está pensando em suicídio poderia dar? Então, o suicídio, a gente não pode falar de suicídio sem falar sobre doença mental. Por quê? Porque o suicídio ele está sempre atrelado à depressão, à ansiedade, ao bullying escolar, agora recentemente a pandemia. Então, os sinais eles são muito variados. É claro que a gente tem aquele paciente que vai retratar sinais que são, de certa forma, entre aspas, comuns, que são aquela introversão, ficar mais afastado, dar sinais, comentários, mas não é só aquela pessoa que é depressiva e que pode estar em risco de cometer um suicídio. A gente também tem pessoas que são muito ativas, que estão sempre dando risada, estão fazendo piadinhas, que de repente a gente vê que comete suicídio. Então é muito variado. A gente só vai perceber esses sinais quando a gente estiver próximo da pessoa. Então, às vezes são aquelas piadinhas, sabe, meio inconvenientes, falando, eu vou me matar, ou realmente cartas ou mensagens. A gente nunca pode deixar passar em branco, porque esses sinais, eles realmente podem vir a acontecer. Tem aquele mito, né, de quem fala não faz, quem fica ameaçando não faz, mas a gente tem que sempre prevenir do que remediar, porque para a morte não tem o que fazer depois. O que fazer e não fazer, quando sabemos que alguém tá com esse pensamento? O que fazer e o que não fazer? Bom, o que não fazer é de certa forma, algo que no mundo ideal não se faria. Mas a gente vê muitas mães, muitos amigos, pessoas próximas, que quando sabem que a pessoa tá com uma tendência suicida, a primeira ação é recriminar aquela pessoa, culpar ou trazer um discurso até religioso, por exemplo, você tem que procurar Deus, ou porque você não tem Deus no coração, ou porque você está fazendo isso, eu sou uma mãe ruim para você, entende? Então esses discursos, eles percebem que eles descentralizam a pessoa e colocam toda a culpa nela, sabe? Não centraliza ela como uma pessoa que precisa de ajuda, que está num momento vulnerável. Então o que fazer? Acolher essa pessoa, escutar, estar ali com ela, realmente mostrar que você é um apoio e que você não vai julgar.
independente do que aconteça. E o que uma pessoa pode fazer em situação de crise? Em situação de crise, a primeira coisa que a gente faz é falar com alguém. Então, a fala, ela traz esse, vamos dizer assim, não é um alívio imediato, mas ele traz uma orientação. Então, sempre falar sobre isso. A gente tem vários canais de ajuda, como o do CVV. Você pode buscar sua terapeuta também. Então, eu sempre indico que esteja sendo acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra também, quando é necessário. Buscar um familiar, buscar um amigo próximo, que, como eu falei antes, não te julgue, somente te acolha. E só reiterando o que foi falado antes, quando a gente vê uma pessoa nesse momento, a gente quer dar várias soluções. A vida é ótima, a vida é bonita, tem esperança. A pessoa que está numa crise de tentando suicídio, ela já esgotou todas essas esperanças, já esgotou todas essas tentativas. Então, nesse momento, a gente tem que estar ali acolhendo, escutando, não dando fórmulas mágicas, porque elas não existem, entende? A depressão, a causa do suicídio, ela é muito complexa, são vários fatores que compõem. Então, não vai ser com uma fórmula mágica que a gente vai resolver isso de um dia para o outro. Infelizmente, há muitos casos de suicídio entre jovens e o ambiente escolar hostil pode contribuir para isso. Como o clima escolar e a saúde mental se relacionariam? Com relação aos jovens, né, a gente vê que tem 2 fatores bem importantes que é importante frisar, que é, primeiro, o bullying, que ele faz parte da escola na atualidade, infelizmente. Então, a gente tem que lutar para mudar esse quadro, porque o bullying ele realmente destrói toda a perspectiva da pessoa, toda a visão sobre ela mesma. E outro fator também é a pandemia, que ele veio aí como um momento de isolamento total. A gente vê consequências da pandemia até hoje, de adolescentes que não conseguem falar com outras pessoas, adolescentes que não conseguem sair de casa, que não conseguem ter uma conversa sem estar com a máscara. Então, tudo isso precisa ser exposto e precisa ser colocado em pauta. Que tipo de ações as escolas podem fazer para atuar no problema? De exemplo, a presença de profissionais como psicólogos e assistentes sociais contribuiria ainda mais para prevenir esses casos. Então, como que a escola poderia atuar isso? Então, primeiro de tudo, que a gente tem que pensar no profissional terapeuta, no psicólogo, como um profissional que não está somente no setting terapêutico, não só no consultório. Ele pode estar em todos os lugares, no posto de saúde, nas escolas, nas empresas. E saúde mental é uma coisa que em qualquer lugar que há grupos de pessoas precisa ser trabalhado. Então, na escola também é necessário ter psicólogos, ter pessoas que estejam falando sobre saúde mental, palestras conscientizando sobre o bullying, conscientizando sobre o suicídio, porque infelizmente ainda é um tabu, que não deveria ser. Então, precisa ser feito um trabalho nesse sentido. No geral, um acontecimento como esse pode, né, em algum local, num trabalho, numa escola, ele pode gerar traumas, inquietações nas pessoas. Seja, né, como eu falei, na escola, no trabalho. Essa situação não pode ser silenciada e ignorada, né, caso algumas pessoas estejam passando por alguma coisa. É preciso criar esse ambiente onde as pessoas se sintam seguras para falar sobre o que aconteceu? Claro, com certeza. Então, esse ambiente seguro na terapia a gente tem exatamente isso, esse ambiente seguro, sem julgamentos, que a gente pode acolher. Isso precisa ser expandido. Como eu falei lá no começo, no mundo ideal, todo mundo deveria ter um pouco de psicólogo, sabe? Acolhendo as pessoas, entendendo, aceitando plenamente. Então, falar sobre suicídio tem que ser uma coisa mais recorrente na nossa sociedade. Entender que saúde mental é uma prioridade. Então, a gente tem uma sociedade adoecida porque realmente não toca sobre essas pautas. Remedia, coloca uma maquiagem em cima disso, às vezes até com uma positividade tóxica, né? Precisa ser feliz o tempo todo. E não é bem assim. A gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de raiva. E é importante que os pais também estejam preparados para entender isso nos filhos deles. Porque abrir esse canal de comunicação é deixar com que o problema não se alastre. Entende? Perfeito. Mais perguntas? Muitos casos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem o hábito de cuidar melhor da saúde mental, tipo,
fazer terapia, sabe? Aham. Sim, muitos casos poderiam ser evitados, com certeza. A terapia, ela traz realmente uma segurança, um autoconhecimento, mas a terapia por si só, ela chega só até um ponto. Então, a gente precisa saber que a doença mental, ela é uma epidemia social, entende? Então, a gente precisa ver isso não só com um olhar individualizante, mas com um olhar de grupo. Então, quando a gente está falando sobre esses problemas, sobre questões municipais, governamentais, estaduais, enfim, a gente precisa entender que precisam ser feitas ações que visem todo. Bom, de alguns tempos para cá, quando acontece algum suicídio, a imprensa ela busca ser mais cautelosa em divulgar informações. Isso porque a cobertura pode levar ao aumento dos casos? Sim. Eu não sei se vocês já assistiram aquela série 30 Reasons Why. Já viram? Não. Já. Ela é mais antiga, no meu tempo, né? Essa série, ela foi, sim, uma grande polêmica, porque ela fala sobre uma garota que cometeu suicídio, e foi feito vários estudos que comprovam que, de certa forma, se você mostra como foi feito, com muitos detalhes, há um aumento nos casos de suicídios por jovens que também se identificam com aquela pessoa. Parece que romantiza. Exato. Há uma romantização. Ali na série, com certeza, houve uma romantização. Entende? Então, nas outras temporadas também continuaram com essa mesma situação e não foi colocado em pauta a gravidade que é o suicídio. Foi colocado como uma forma leviana. Então, nas notícias é sempre colocado de uma forma bem superficial para que não aconteça isso, para que não aconteçam mais casos. Né? Porque a pessoa que está nesse estado, ela já está sensibilizada, entende? Ela já vê o suicídio como a única alternativa. Então, ela vê ali que a menina que cometeu o suicídio, que ela conseguiu o reconhecimento por ter feito isso, que ela conseguiu, entre aspas, com que os algozes dela sentissem remorso por ela ter feito suicídio, realmente vai de encontro com o que aquela pessoa está querendo, entende? Então, não é interessante fazer isso. É interessante noticiar de forma superficial e a conscientização deve entrar em outro aspecto. Em outro aspecto, visando, então, situações para prevenir, não retratando o que está acontecendo. Que até na série eles mostravam questões de autolesão, de automutilação, que acontece muito nos adolescentes que estão, em tentativa de suicídio. Então, acontece muito de cartas, ameaças, piadas, autolesão, sejam com arranhões, sejam com cortes, e outros tipos de autolesão também, socos, apertões, isso também são formas de se machucar, entende? Então, é uma escala. Pode ser que a pessoa que cometa autolesão não se suicide? Pode acontecer, mas a gente tem que ficar alerta, porque há um sofrimento psicológico claro ali naquela pessoa. Perfeito. E onde buscar ajuda? Vamos ressaltar de novo, você já falou alguns canais, mas quais os canais, né? Tanto nacionais, né? E locais também, na cidade que a pessoa pode buscar ajuda. Então. Aqui em Balneário, inclusive? Isso. Então, a gente tem o canal do CVV, que ele está sempre aberto, né? Que ele combate suicídio e todas as tentativas ali. Mas aqui no Balneário nós também temos o PAIS, que está sempre aberto. Nós fazemos atendimentos para a família, resolvendo conflitos familiares, questões de suicídio. E nos postos de saúde, todos esses mecanismos e instituições. Perfeito. Então, infelizmente, o nosso tempo já esgotou. Eu quero agradecer. Já acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aí da psicóloga Ana Júlia. Muito obrigado. Deixar uns momentos para você se despedir. Obrigada, pessoal. E também as nossas vereadoras mirins. Obrigado mais uma vez pela companhia e participação. Tchau. Tchau. Então, ouvintes da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, esse foi o Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhem também nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Obrigado pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú.
TV e Rádio Câmara.